Olá, queridos alunos do Instituto Bíblico Graça Irresistível. Um prazer estar com vocês. Meu nome é Paulo Gustavo, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Atualmente pastoreio a Igreja Presbiteriana Betânia, em Corumbá, uma cidade do estado do Mato Grosso do Sul, na região centro-oeste do Brasil, na fronteira com a Bolívia. E pela graça de Deus, nós estamos aqui para viajarmos juntos por meio da teologia bíblica do Antigo Testamento. Eu quero me colocar à disposição de vocês durante todo o dia. Eu estarei à disposição de vocês no grupo do Telegram. Vocês podem tirar as dúvidas de vocês. Vocês sabem que vocês vão ter um mês para estudar e cumprir as tarefas. Eu vou enviar para vocês as tarefas dentro do mesmo grupo do Telegram, e vocês vão ter, além desta videoaula que eu vou fazer agora, que eu estou encaminhando agora, vocês vão ter outras 3 videoaulas que serão encaminhadas no decorrer deste mês, que vocês terão de assistir no decorrer desse mês, tá certo? Então, eu conto com as orações de vocês, eu conto com a disciplina de vocês para que vocês executem fielmente as tarefas diante do Senhor nosso Deus. Eu quero, então, iniciar aqui nossa aula. Eu vou compartilhar aqui a apresentação de slides e nós vamos estudar, introduzir o que seria a teologia bíblica do Antigo Testamento. Então, o que é que nós vamos estudar? Que disciplina é essa que nós vamos estudar, chamada Teologia Bíblica do Antigo Testamento? Então, vamos lá. Introdutoriamente falando, pense no estudo teológico em geral. Quando nós falamos de teologia, pela própria etimologia da palavra, você vai dizer theos, do grego, Deus, logia, do grego, estudo, discurso, um discurso sobre Deus. A teologia, a rainha das ciências, estuda tudo que é concernente a Deus de modo geral. É assim que nós podemos dizer. A teologia é a ciência concernente que diz respeito a Deus. Então, para que nós possamos conhecer a Deus, é necessário que ele se revele. Eu quero que você lembre, quando nós estudamos dentro da área da teologia sistemática, nós estudamos bibliologia, nós vemos que nós precisamos que Deus se revele. E Deus fez isso, tanto por meio da criação, por exemplo, o Salmo 19 dizendo: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, quanto Deus se revela por meio de Jesus Cristo na Sagrada Escritura. Então, de nós mesmos, não temos a capacidade de conhecer a Deus. É necessário que Deus se revele graciosamente. Então, tendo em mente essa necessidade de revelação, eu quero que você lembre que o pecado transtornou nossa relação com Deus. Inicialmente, a criação era suficiente para dar um conhecimento que culminasse numa intimidade com Deus. Com o pecado, torna-se necessário uma revelação especial, de modo que Deus se dê a conhecer de modo salvífico ao homem. Então, o estudo da teologia em geral, ele vai se dividir, então, em 4 grandes áreas, que são elas: a teologia exegética, diz respeito ao estudo do texto, à exegese, à interpretação do texto bíblico, preferencialmente nas suas línguas originais, grego, hebraico, aramaico.
Nós vamos ter a teologia histórica, né, que ela vai buscar perceber a ação de Deus no decorrer da história. Nós vamos ter a teologia sistemática, né, que aquelas disciplinas que organizam o material a respeito da revelação de Deus de modo lógico, como eu citei, por exemplo, a teologia, a bibliologia, que é o estudo da Sagrada Escritura, a doutrina da Sagrada Escritura, a teontologia, né, que é o estudo do ser de Deus, a soteriologia, a doutrina da salvação e assim por diante. E a teologia prática. Então, o que seria a teologia prática? Tudo que diz respeito à prática da teologia, por exemplo, a pregação, o aconselhamento bíblico, todas essas questões elas estão dentro aqui da teologia prática. Então, a teologia exegética, meus queridos alunos, ela possui uma precedência em relação às demais, em virtude de sua atitude passivo-receptora para o contexto. Qual é o ponto? Esses ramos do estudo teológico, eles processam os dados da Sagrada Escritura. A questão é que na teologia exegética, nós buscamos tão somente extrair do texto o sentido original dele. É por isso que nós dizemos que a teologia exegética, ela possui uma atitude passivo-receptora para com o texto. Então, seguindo, dentro desses 4 grandes ramos do estudo teológico, quais são as disciplinas que nós contemplamos dentro desses estudos? Nós contemplamos o estudo do conteúdo atual da Escritura, ou seja, quando você vai fazer a exegese de um texto, você tem o texto como ele chegou até nós, o conteúdo atual da Escritura. Você não está necessariamente interessado em quais transformações esse texto passou. Por exemplo, você não está preocupado com quantas vezes um escriba copiou esse texto. Você tem interesse em lidar com o texto que nós temos em mãos. Tá certo? Essas questões de manuscritologia, aí vocês questionam o professor de grego, de hebraico, de vocês, né? Aqui eu estou só colocando quais são as disciplinas que são contempladas nesse ponto. O estudo do conteúdo atual da Escritura, o estudo da origem dos vários livros, é aquilo que nós vamos chamar de introdução. O que é isso? Por exemplo, quando você vai expor um texto na sua igreja, aí você vai fazer uma série de pregações num livro. Então, você, em geral, começa essa série de pregações falando do contexto original daquele livro. Então, você começa a falar da data em que esse livro foi composto, do autor desse livro. Por exemplo, se você está lidando com a literatura profética, quem são os destinatários, né, destes livros proféticos? Então, você obrigatoriamente vai ter que pensar se o profeta está escrevendo, por exemplo, no caso dos 12 profetas menores, se ele está escrevendo para o Reino do Norte ou para o Reino do Sul. Então, tudo isso são questões que você vai ver aqui dentro do estudo da origem dos vários livros. O estudo da organização do cânon. Por que é que esse livro aparece no cânon nesta posição e não em outra? Por exemplo, por que é que nós chamamos os 12 profetas de profetas menores? E qual é a posição que eles ocupam no cânon? E o que é que nós aprendemos com isso? Então, essas disciplinas são contempladas aqui, né? E, ao fim e ao cabo, o que é que nós temos
no todo de tudo isso, nós temos o estudo da autorrevelação de Deus no tempo e no espaço. O que é que estuda a teologia e o que é que estuda a teologia bíblica? A autorrevelação de Deus no tempo e no espaço. Agora, na mente de Deus, na perspectiva divina, o processo segue do seguinte modo. Nós temos a autorrevelação de Deus. Deus revela-se àqueles a quem ele escolheu revelar-se. Para com aquele a quem Deus escolheu revelar-se, o compromisso do registro do produto da revelação. Por exemplo, quando Jesus Cristo revela-se de modo glorioso ao apóstolo João no livro do Apocalipse, João se compromete a registrar. Jesus vai e diz para ele assim, escreve a visão. Você vai ter, por exemplo, Deus falando ao profeta Abacuque, escreve a visão em tábuas para que quem passe correndo leia. O que é que você tem? Você tem o compromisso do registro do produto da revelação. Você vai ter, na formação do cânon, a reunião de vários escritos produzindo a unidade de uma coleção, que vai culminar no que nós chamamos de a Bíblia Sagrada. Nós vamos ter a produção e condução do estudo do conteúdo dos escritos bíblicos. É assim que a coisa flui na perspectiva divina. Flui da autorrevelação divina para a produção e conteúdo e condução do conteúdo, do estudo do conteúdo dos escritos bíblicos. Na nossa perspectiva, tudo começa com o estudo do conteúdo atual da Sagrada Escritura. Então, continuando, queridos, o que é teologia bíblica? O Gerhardus Voss, no seu livro Teologia Bíblica do Antigo e do Novo Testamento, ele define teologia bíblica do seguinte modo. Teologia bíblica é aquele ramo da teologia exegética que lida com o processo da autorrevelação de Deus registrada na Bíblia. O que é teologia bíblica? Teologia bíblica é aquele ramo da teologia exegética que lida com o processo da autorrevelação de Deus registrada na Bíblia. Então, a teologia bíblica lida com a revelação de Deus como sendo atividade divina e não como um mero produto final dessa atividade. O que é que nós queremos dizer aqui com isso? Nós estamos lidando com uma atividade de Deus de revelar-se na Sagrada Escritura. Nós não estamos lidando meramente com um texto como que fosse um produto final de uma revelação, certo? Seguindo. Dentro dessa teologia bíblica, nós vamos ter 4 palavras que vão definir a nossa revelação e que vocês devem manter essas 4 palavras em mente. A teologia bíblica, a revelação, ela é progressiva, histórica, orgânica e adaptável. Mantenha isso sempre em mente. A revelação, ela é progressiva, histórica, orgânica e adaptável. O que é isso? Vamos então pensar nesses 4 aspectos da revelação. A progressividade histórica do processo de revelação, quando nós dizemos que a revelação é progressiva, o que é que nós queremos dizer com isso? A revelação, ela está inseparavelmente ligada à atividade
de redenção. A redenção, ela ocorre numa sucessão histórica. Note, quando nós estamos falando do princípio da revelação, lá o livro de Gênesis, nós dizemos, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós estamos falando de tempo e espaço, nós estamos falando de história. E essa revelação, ela seguiu progressivamente o curso da história. A revelação, ela interpreta a redenção. Por que é que nós estamos falando isso? Porque a redenção que ocorre na história, ou seja, eu tenho tempo e espaço, e eu tenho a redenção ocorrendo dentro deste ambiente de tempo e espaço, este plano redentivo de Deus é interpretado pela revelação. Ou seja, onde é que eu tenho acesso a esse plano divino de redenção? Eu tenho acesso a esse plano divino de redenção na Sagrada Escritura. Eu vou contemplá-lo desde os seus primórdios, lá na criação, depois na queda e na atuação de Deus em redimir para si um povo. Eu vou ter isso ocorrendo na história de modo progressivo. Então, dentro disso, redenção, gente, ela é em parte objetiva e central, é algo que nós podemos aferir e temos como central de toda a história, no caso, a obra de Jesus Cristo. E a aplicação dessa redenção, ela pode ser em parte subjetiva e individual. O modo como o Espírito Santo aplica essa redenção em nossas vidas, nos regenerando, nos tirando do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, nos justificando, convertendo e assim por diante. Vamos seguindo. A incorporação da revelação na história. Lembre-se, a revelação ela é progressiva e ela é histórica. Então, a revelação ela é encarnada na história. Note bem, Cristo é Deus que se fez carne. E como diz a carta aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, ele é a expressão exata do ser de Deus. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que Cristo revela Deus cabalmente. E como é que ele faz isso? Ele faz isso encarnando-se na história. A revelação de Deus é encarnada na história. E nós temos isso muito claro na crucificação e ressurreição de Cristo, que são eventos históricos, são fatos históricos. Vamos seguindo. O que é que nós temos então aqui? Nós temos um ato de Deus de revelar-se ao homem, que é registrado numa palavra que revela ao homem. Então, eu tenho sempre ato-revelação seguido de palavra-revelação. O que é que isso quer dizer? Pense no objetivo de um ato de revelação. Até parece contraditório, mas o objetivo de um ato de revelação, ele não é primariamente revelatório. É um ato divino, cujo efeito é a instrução ao homem, mas ele é primariamente redentivo. O que é que eu vou ter, então, nos atos de revelação de Deus? Nós vamos ter ações redentivas de Deus. Então, seguindo, tais atos, eles são sempre precedidos pela palavra revelação. Então, eu tenho o próprio ato de revelação e, em seguida, eu tenho a palavra revelação. Um exemplo disso. Se você ler o capítulo 15 do livro de Gênesis, você vai encontrar exatamente isso. Nós temos Deus executando na história a redenção da semente de Abraão.
Mas ali, o que é que nós vamos ter naquele momento? Nós vamos ter uma ação divina em fazer uma aliança com Abraão. Aí nós vamos ter Deus profetizando a Abraão, anunciando a Abraão o futuro de como a sua descendência seria redimida. Então Deus diz, olha, Abraão, a tua descendência ela vai ser escravizada em terra alheia e depois de 4 gerações eu vou trazer a sua descendência para esta terra em que você está peregrinando. E Deus faz uma aliança se comprometendo em fazer isso. Quando é que vem, então, o ato revelação? Veja, eu tenho aqui a palavra revelação e 4 gerações depois, 400 anos depois, eu tenho o ato revelação. Eu tenho Deus tirando Israel, o povo de Israel, do Egito. E depois deste ato de revelação, eu vou ter uma nova palavra revelação interpretando esse ato de revelação. Então, isso nos gera o seguinte esquema. No geral, pense na revelação como um todo. Eu tenho o Antigo Testamento predizendo os evangelhos, que são interpretados nas epístolas gerais e paulinas, né? Toda a parte epistolar do Novo Testamento. E aí você pode estar se perguntando assim, pastor, e o Apocalipse? Porque o senhor não colocou o Apocalipse aqui no gráfico. Então, o Apocalipse está dentro do palavra revelação. Qual é o ponto? Ele está anunciando o próximo ato, revelação que nós aguardamos. A segunda vinda de Cristo. E como vai ser depois disso? Só nos cabe aguardar, certo? Então, vamos continuando aqui. A natureza orgânica do processo de revelação. Lembre lá, a revelação ela é progressiva, histórica e ela é orgânica. O que é que eu quero dizer com isso? O aspecto orgânico, ele não é excluído pelo aspecto progressivo. Vamos pensar bem direitinho. O aspecto orgânico, ele segue do estado germinal ao crescimento pleno. Pense um pouco. Quando você planta uma árvore, em geral, você não planta a árvore já plenamente desenvolvida, a árvore adulta. Você vai plantar a semente, que vai virar uma muda, que você vai plantá-la no devido lugar. E essa árvore, ela vai se desenvolver. Mas veja, na semente já há todas as informações genéticas de como a árvore há de ser quando ela chegar no seu estado pleno de desenvolvimento. Então, a revelação ela é do mesmo jeito. Ela é um organismo que parte de seu estado germinal para o estado no crescimento pleno da revelação. Então, olhe para Gênesis 3,15, que nós chamamos de o proto-evangelho. Nós temos ali a promessa do Redentor. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e a tua descendência. O descendente da mulher te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está dizendo isso à serpente. Está anunciando que aquele que pisaria a cabeça da serpente é o próprio Cristo. Só que isso só será plenamente revelado lá no Novo Testamento. Então, note, sai do estado germinal para o estado pleno. Tá certo? Deixa eu... A gente já vai seguir aqui. Só eu me ajustar aqui rapidamente.
Vamos seguindo. Então, a redenção e a revelação, elas são organicamente progressivas. Tá? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu volto aqui um pouquinho, redenção e revelação, tanto o ato redentivo de Deus de redimir para si um povo, ele está contido desde a queda no seu estado germinal e ele vai se desenvolver organicamente, como um organismo, até que nós vamos chegar lá no Novo Testamento e ter esse organismo pleno e completamente revelado. Então, seguindo, esse aspecto orgânico ocorre do seguinte modo: ele não avança uniformemente numa espécie de linha constante de desenvolvimento. Ele possui concentrações. Imagine um sismógrafo, aquele aparelhinho que mede os tremores de terra. Ele está num estado de repouso, que a linha segue tranquila, e quando há tremores de terra, ela oscila, registrando que houve um tremor. E quando não há, ela continua quieta. Então, é assim que é a revelação. Ela tem concentrações, ela passa um período em silêncio, e aí há a revelação. E aí ela passa um novo período em silêncio, e aí há uma revelação um pouco maior, mais desenvolvida neste sentido orgânico, até que ela é plena, em que o aparelho mal consegue medir, quando Cristo se faz presente em nosso meio, quando Deus se faz carne, quando o Verbo de Deus encarna e habita entre nós. Dentro disso, queridos, nós vamos ter uma multiformidade nessa questão da revelação. Por exemplo, você vai ter a multiforme graça de Deus revelando-se por meio do apóstolo Paulo, por meio do apóstolo Pedro, respeitando as suas culturas, o seu modo de ser, o seu modo de escrever. E isso não nega a unidade, a autoridade e a infalibilidade da revelação. Veja, Paulo escreve como alguém extremamente culta, poliglota, que falava 4 línguas. O apóstolo Pedro escreve como um pescador daquela época. Você, no texto, vai ver essas diferenças. Mas isso não nega a unidade, a autoridade e infalibilidade da revelação. Porque o que é que nós vamos ter na revelação como um todo? Nós vamos ter o mesmo autor divino falando por meio destes autores humanos. Afinal, é nisso que nós cremos quando nós afirmamos que a Bíblia é inspirada por Deus e a autoridade em nossa única regra de fé e prática. Então, isso faz com que a gente observe que a verdade é uma única verdade. Eu não vou aqui dizer que não há verdades absolutas e que nós não podemos ter uma única verdade. Nós temos, sim, uma única verdade, mas essa verdade ela é revelada em vários aspectos, tá certo? Vamos continuando aqui. Deus modelou a revelação aos seus propósitos. Então, isso vai fazer com que nós possamos perceber esses aspectos nos diferentes propósitos que Deus teve em fazer determinados autores escreverem em determinadas épocas e fazer esse texto chegar até nós. Nós vamos entender corretamente esse propósito geral de Deus e os propósitos específicos que ele tem para cada período de revelação. Continuando. A adaptabilidade prática da revelação. A revelação ela não é mera intelectualidade. Nós não estamos falando aqui de conhecimento no sentido grego, de ter uma apreensão intelectual sobre alguém, mas nós estamos falando de conhecimento no sentido semítico, que quer dizer de ter
intimidade. Então, Deus se revelou a nós para que nós nos relacionássemos com Ele de modo íntimo. O que é que isso quer dizer? Como eu estou colocando aqui, Deus quer ser conhecido intimamente. Então, o que é que Ele faz, então? Ele nos coloca num pacto. Veja, a revelação de Deus, ela não se dá na escola, no ambiente da escola. Ela se dá no ambiente do pacto, no ambiente da aliança, do convívio, da intimidade com Deus. Dentro disso, eu quero que você perceba que, antes de eu entrar aqui para os princípios orientadores, eu quero que você perceba que nós não temos a capacidade de apreender tudo a respeito de Deus. Nossa mente finita não pode conter a totalidade do ser de Deus. Nós não podemos conhecer Deus em sua completude. O que é que nós conhecemos então de Deus? Nós conhecemos aquilo que Ele revela de si mesmo, de modo adaptável e prático. Então, por exemplo, quando você lê Gênesis capítulo 6, que fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem, e você lê em outro texto que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, aí você pode dizer assim, peraí, tem alguma contradição na Bíblia? E não tem. O que é isso? É a adaptabilidade prática da revelação. Deus está se amoldando a nossa mente finita para que nós possamos compreender, por exemplo, o sentimento que ele teve, semelhante a um arrependimento. Né? Mas ele, de fato, não se arrepende do que ele fez. Tudo que ele fez foi planejado, arquitetado desde antes da fundação do mundo. Quais são os princípios que nos orientam nesse estudo da revelação progressiva, histórica, orgânica e adaptável? Então, os princípios que nos orientam são esses aqui. Primeiro, é preciso reconhecer a infalibilidade da revelação. O Deus que nós cremos é infalível. E se ele se revela de modo infalível. Então, se Deus é pessoal e consciente, sua autorrevelação será uma expressão impecável de sua natureza e propósito. Então, se Deus se dá a conhecer por meio da Sagrada Escritura, se esse foi um método como ele estabeleceu para ser conhecido, a Sagrada Escritura é suficiente para nos conduzir ao conhecimento de Deus. E ela é suficiente de modo impecável na sua plena natureza. Seguindo. A revelação, ela tem uma base objetiva. O que é que eu quero dizer? Ela comunica externa e internamente ao homem. E ela pode ser aferida e conhecida, por exemplo, na Sagrada Escritura. Então, muitas vezes, o texto bíblico, ele até foi composto por um ditado. Se você olhar, por exemplo, os 10 mandamentos, você vai ter Deus ditando a Moisés como ele deveria escrever. Isso não quer dizer que a totalidade da revelação foi num ditado. Por exemplo, você vai ver as cartas do apóstolo Paulo e é claro que elas não foram ditadas. O que é que nós temos, então? Eu quero que você tenha o cuidado com a tendência que às vezes nós temos no nosso mundo moderno de reduzir a inspiração a uma mera iluminação. O que é iluminação? É a capacidade de interpretar, por exemplo, o texto bíblico. Mas eu quero que você perceba que não foi meramente isso que os autores bíblicos tiveram. Eles foram inspirados por Deus. O que é que eu quero dizer com ser inspirado por Deus? Eles foram preservados do erro ao escrever aquilo que Deus intencionou escrever para o seu povo, para que compusesse
o cânon da Sagrada Escritura. Então, a teologia bíblica, meus queridos, ela é intimamente ligada à inspiração. Nós consideramos o assunto do ponto de vista da revelação procedente de Deus. E a revelação procedente de Deus, Deus a trata como inspirada por Deus, infalível regra de fé e de prática para nós. Ela é plenária, e ou ela é plenária e atinge o todo da Sagrada Escritura, ou ela não é nada. Porque se você quiser colher dentro da Sagrada Escritura alguma porção que não seja inspirada, então como é que você vai diferenciar o que é inspirado e o que não é inspirado? Qual é o critério que você vai utilizar? Ou ela é plenamente e no todo, plenariamente inspirada, ou ela não é inspirada. Aí você pode cair no mesmo erro do liberalismo teológico, né, que nessa tentativa de discernir o que foi inspirado por Deus e o que não foi, o que supostamente não foi inspirado por Deus, eles acabam negando a totalidade da inspiração da Sagrada Escritura. Disso, o todo da revelação recebe seu significado. Por que é que a Bíblia tem esse significado tão especial para nós? Porque ela é inspirada por Deus, porque ela é a revelação inspirada de Deus para nós. O Novo Testamento, meus queridos, nós vamos ter ali o próprio Deus agindo na pessoa de seu Filho, né? Ele trata o Antigo Testamento como plenariamente inspirado. Deixa eu dar um exemplo para você. Em Lucas capítulo 4, quando Jesus abre o rolo do livro de Isaías e lê a porção de Isaías capítulo 61, ele não está preocupado em dizer se foi o primeiro, o segundo ou o terceiro Isaías que escreveu. Jesus simplesmente diz, é o livro do profeta Isaías. Ele está dizendo, o todo do livro do profeta Isaías é inspirado, assim como todo o Antigo Testamento é inspirado. Então, nós não temos como separar na Escritura uma parte que seja inspirada ou não. E isso é fundamental para que nós pensemos dentro da teologia bíblica. Se eu negar um desses princípios orientadores, eu não consigo mais fazer teologia bíblica e estudar teologia bíblica, certo? Então, aqui nós chegamos ao final dessa primeira aula de teologia bíblica. Você vai ver as cenas do próximo capítulo e talvez até algumas dúvidas que você tenha ficado no ar, elas vão sendo dirimidas à medida que você avançar com as próximas videoaulas. Se você tiver alguma dúvida, amanhã, ou no caso hoje, quando você está recebendo esse vídeo, eu estarei à sua disposição no grupo do Telegram. Então, e qualquer coisa vocês podem perguntar, se eu não puder responder na hora, tão logo seja possível, eu darei a resposta e lá vocês vão encontrar também as demais tarefas, tá certo? Que Deus assim abençoe vocês, um forte abraço e até mais.